Pessoal, estou de volta então para finalizar essa parte de potencial. Eu vou resolver mais alguns exercícios aqui, chamar a atenção a alguns detalhes, né, para a gente então seguir para a última parte, que é do potencial. Eu defini a corrente elétrica, a gente define então um circuito ôhmico, né, a lei de Ohm, e a partir daí lei das malhas, e a gente fecha então a matéria desse semestre. Com a última prova em dezembro, ok? Bom, então, o que a gente está vendo aqui nesse momento? Em potencial, vocês devem saber o quê? Como calcular o potencial de cargas. Então, se eu tenho várias cargas pontuais aqui, eu quero, por exemplo, saber qual que é a carga no ponto P, né? Aí você vai precisar saber a distância de cada um deles, a carga de cada um deles, e aí usar a fórmula do K Q sobre R sobre R, né? Onde a R, cada um vai ter aqui R3, R1, R2, né? Então, uma vez que você fez isso, basta somar cada um, lembrando que o sinal da carga deve ir aqui, porque a gente está tratando de um caso de potencial, né? E o potencial, ele é escalar, não é um vetor, né? Então, basta fazer a soma algébrica mesmo, né? A soma escalar deles. Então, é bem simples. Agora, o que a gente está vendo também? A gente está vendo o seguinte, que como que eu acelero uma carga, né? Eu tenho uma carga Q1 aqui, e aí eu quero acelerar essa carga. Como é que eu faço? Bom, suponho que eu ponho ela está livre, essa carga aqui. Eu venho aqui e coloco uma carga fixa, Qzão aqui, né? O que vai acontecer? Essa carga Qzão, a gente pode pensar de duas formas diferentes. Primeiro, ela vai exercer uma força sobre a carga Q1. Suponho que as duas sejam positivas. Se ela vai exercer uma força sobre a carga Q1, né, o que a gente vai estar fazendo é o seguinte, né? Olha só. Força é igual a massa vezes aceleração. Ah, mas o que é aceleração? A aceleração igual a dv dt. Então a gente pode achar, integrando aqui a velocidade, a gente poderia achar a aceleração como a integral de a dt, né? Aceleração vezes dt. Aí daqui então a gente podia encontrar a diferença de velocidade nos dois pontos, né? Só que é um formalismo muito mais complicado, porque eu preciso de achar força vetorial, depois eu tenho que achar aceleração, da aceleração eu tenho que achar velocidade. Então isso aqui não é muito legal da gente usar. Então por isso que a gente não está fazendo dessa forma. A gente pensa por outro formalismo. Qual que é esse outro formalismo? É o formalismo das energias. O formalismo das energias diz o seguinte, ó. Quando eu coloco, quando eu olho para essa carga aqui, ela gera um certo campo elétrico, né? Então nesse ponto aqui, eu tenho um certo campo elétrico, mas eu tenho também campo elétrico, lembra? Se ela está aqui, né, o campo elétrico estaria nessa direção, estaria empurrando ela para cá, né? Cada ponto que eu olho, eu tenho um campo elétrico diferente, né? Lembra? O tamanho vai ficando cada vez menor, né? Vai ficando mais longe. E esse vetor tem uma módulo, a direção e o sentido, certo? Agora, quando eu penso no potencial elétrico, eu penso o seguinte, que nesse ponto aqui, eu tenho, se eu boto uma carguinha aqui, ela vai ter uma certa energia. Essa energia vai depender dessa carga, né? E aí, com essa energia, então, vai ter uma realização de um trabalho. E a realização de um trabalho vai fazer com que lembra o que é o trabalho? Trabalho é igual a variação de energia cinética. Então, vai ter uma variação de energia cinética. Vai ter a variação de energia cinética, quer dizer que vai ter aceleração, né? Então, ela vai acelerar essa direção. Esse é um outro formalismo. Agora, melhor do que tratar da energia potencial, a gente tratar do potencial elétrico. Por quê? Essa carga aqui, ela gera um potencial ao longo do espaço, né, em todo o espaço, que cada ponto eu tenho um valor associado. Sei lá, aqui é 1000, aqui é 800, diminuindo o potencial, porque está ficando cada vez mais longe dessa carga. Como é que eu acho esses valores aqui? É só K, Q sobre R. Só isso. Então, cada um deles, cada carga
no espaço vai gerar um campo, um campo e um potencial elétrico. O campo é um vetor, o potencial é um número apenas. O que significa o potencial elétrico? O potencial elétrico é energia por unidade de carga. Então, se eu falar numa diferença, a gente fala tanto potencial, gente, quanto energia potencial. Lembra lá em gravidade, na gravitação, né? Só faz sentido em variação de energia. Qual que é a variação de energia do chão até o teto, por exemplo? Uma variação de energia, diferença de energia, é isso que importa. Tá? Então, quando a gente fala lá, o que seria a diferença de potencial? Nada mais é que a variação de energia, diferença de energia, dividido pela carga. Então, disso aqui e do fato, né, que o potencial, variação de potencial, diferença de potencial é menos o trabalho, né? E a gente chega então na formulinha que a gente está usando, que é o quê? Trabalho, a variação da energia cinética, né? Aqui, mas o trabalho também, se eu usar essas duas fórmulas, eu posso chegar então menos que vezes delta V, onde o V então é o potencial, né? É igual a variação de energia cinética. É essa que a gente está utilizando, é essa fórmula que a gente está utilizando. Ela está me dizendo o quê? Que se eu pego uma carguinha Qzinha e coloco ela aqui, coloco uma carga aqui, bem aqui, o que vai acontecer com ela? Se entre um ponto e outro tem uma diferença de potencial, como aqui tem, né? Diferença de potencial daqui para cá, né? Seria 800 menos 1000, nesse caso aqui, ó, que seria menos 200 volts. Então tem uma diferença de potencial. Se tem uma diferença de potencial, essa carguinha que eu coloquei, ela vai sofrer uma variação de energia cinética. Então o que a gente sempre precisa para resolver esse tipo de problema é a diferença de potencial entre os dois pontos. Diferença de potencial. E essa diferença de potencial, a gente calcula como? Utilizando ou por essa fórmula, se for do anel a fórmula é outra. Então cada um dos problemas diferentes a gente vai ter fórmulas diferentes de calcular. A gente calculou para o anel. O anel, eu dei para você o potencial do anel. Em algum lugar aqui eu cheguei no potencial do anel aqui, ó. Aqui o potencial do anel. Então você só vai substituir. Você tem que saber o que está acontecendo aqui. Você tem que olhar para a fórmula do anel pelo menos e entender o que ele quer dizer. Só isso. E substitui então A, o R, o K, a carga do anel para poder encontrar um ponto ou no outro o potencial. Então, sempre a gente vai ter que calcular em dois pontos para poder saber a diferença de potencial. Né? Diferença de potencial precisa sempre de um potencial de dois pontos. E aí vai depender quem que está criando esse potencial. É uma carga? Se for uma carga, é KQ sobre R. Não, é um anel, é um disco. Cada um deles vai ter um potencial diferente. Tá? Então, só estava relembrando para vocês que a gente fez nas aulas anteriores. Então, vamos pensar num problema agora baseado naquele mesmo. Suponha que a gente tem a barra. Eu tenho uma barra aqui. Eu consigo fazer ela bem fininha aqui. Tá. Pode ser um... Aqui. Então tem uma barra. Eu vou botar essa barra agora na vertical. Não tem problema. Não tem gravidade, tá? Tô pensando aqui que ele está em cima de um plano sem gravidade. Um plano sem atrito, por exemplo. Aí eu venho aqui e faço o seguinte. Então, essa barra vai ter um comprimento L, comprimento L, peraí,
tem um comprimento L, né? E aí eu quero saber o seguinte, primeiro, olha só. Há um ponto, esse ponto está a uma distância A, né? Essa barra então tem comprimento L. E aí? Eu quero saber então qual que é o potencial nesse ponto. Por que a gente utiliza barra, anel ou disco nesses casos? Porque o que é interessante neles é o seguinte, veja comigo. Todos eles têm uma característica, qual que é? Em termos de potencial. Todos eles, o anel ou o disco ou a barra, elas têm a mesma característica. Que se eu solto uma carguinha bem no centro aqui, bem no centro do anel, ela vai se mover só para cima ou só para baixo. Aqui também. Ela vai se mover só para cima ou só para baixo. Por que isso acontece? Bom, aqui é óbvio, né? Aqui não tem nem que ver. Todos estão alinhadas. Se eu pego uma carguinha aqui, olha só. A carguinha, aí eu pego a distância que vai da carga até o ponto onde eu quero calcular. Essa distância aqui, ó. Vou arrumar isso aqui. Se eu pego então, exemplo, sempre pego um pedacinho, né? Esse pedacinho a gente vai lá e pega a distância que vai da carga até o ponto onde eu quero calcular. Tá vendo que essa distância tá na vertical? Então o campo vai estar na vertical. Aí se eu pego um ponto aqui, ele também vai estar sempre para cá. Então é claro que sempre vai ter um campo nessa direção. Não vai ter um campo nem nessa direção nem nessa direção. Não faz sentido, né? Aqui é a mesma coisa, só que aqui é diferente. Por que aqui vai se manter sempre no centro? Porque aqui, apesar que aqui, se eu pego um ponto aqui, vai ter um campo para cá, o daqui vai ter um campo para cá, que acaba que a componente x se anula, sobrando só a componente vertical dos dois. Então essa componente vertical vai se manter para todos os pedaços. Eu pego um aqui também, sempre vai anular e vai sobrar sempre o na vertical. Então, isso é bom por quê? Porque se eu quero, se não é desse jeito, se não acontecer dessa forma, não tem como eu fazer essa análise que a gente está fazendo de soltar aqui e achar a variação de energia cinética de 2 pontos, né, para achar a velocidade. Se, por exemplo, olha só, eu tiver um problema assim. Assim não, por exemplo, vou pegar um problema sem simetria aqui. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, um anel assim. Um anel aqui. E... não, esse aqui também não. Pera aí, deixa eu ver se eu lembro aqui. Bom, por exemplo, se eu pego algo e não boto uma certa simetria nele. Eu tenho um anel aqui, né? Mas eu peço num ponto aqui. Agora tá vendo que já perdi completamente a noção do que vai acontecer aqui, porque quando eu pego um ponto aqui e um ponto aqui, eles não mais vão se cancelar, né? Porque agora eu tô um pouquinho para cá, ó, do centro. Então a hora que o campo desse daqui vai ser um pouco menor que esse daqui, que vai estar mais próximo. Então não vai se anular. No final das contas, o movimento dessa carga vai ser um movimento que eu não sei para onde ela parar. Para cá a força pode estar talvez para cá. Quando que eu chego aqui, esse vetor já está mais para cá. Então esse vetor está variando. Então, nos 2 pontos que eu quero olhar, eu não tenho como saber o que está acontecendo com ele aqui. Então por isso que eu preciso para poder usar a fórmula, né, do trabalho igual à variação da energia cinética, eu preciso de pegar um ponto que eu tenha certeza que a carga vai se mover desses 2 pontos, ela vai retinho, desse ponto para esse ponto. Então quem faz isso é o exemplo que eu dei, o anel, a barra, que eu sei que se eu pego nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui, de qualquer jeito, o campo elétrico sempre vai estar nessa direção. Então eu sei que a carga sempre vai se mover na vertical. Então eu sei que ela vai daqui para cá numa linha reta. Então por isso que a gente usa esses problemas, só para vocês entenderem um pouco melhor aí o que está por trás. Tá, deixa eu... Beleza, então nesse problema aqui, eu quero saber o seguinte. Eu vou considerar que essa carga é positiva, né? Então aqui vai ter uma carga mais quesão. E aí,
Olha só, eu vou fazer das duas formas primeiro. Primeiro eu vou jogar uma carguinha na letra A. Letra A. Se jogamos uma carguinha, Qzinho, no ponto P, com velocidade igual a 1000 metros por segundo, para baixo, ou seja, em direção à barra, olha só, se ela é positiva, né? Se ela é positiva, eu coloco uma carguinha positiva aqui, né? Mais Qzinho. Se eu arremesso ela pra lá, bom, ela vai embora, né? Por que ela vai embora? O que acontece aqui que ela faz ela ir embora? Porque como essa carga aqui é positiva, né? Ela vai repelir essa. Então, se eu já tô dando uma velocidade, ela já repele, ainda dou uma velocidade de 1000 metros por segundo pra lá, ela vai embora pra lá, né? E vai sumir. Até vai sendo acelerada até não ver mais a barra, né? E não, aqui não é escape. Porque o escape é o contrário. O escape é quando você tá tentando ir embora, mas ela tá te puxando. É diferente. Por exemplo, qual que é a questão do escape? A terra e a massa. Porque a terra atrai a massa. Né? Qualquer tipo de massa a terra atrai. Então, eu tenho que jogar ela com uma velocidade muito, muito grande para cima para conseguir me livrar, para escapar da interação gravitacional da Terra. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui não tem escape. Por quê? Porque a carga dos dois é igual. Então, eles já se repelem, já vão... Só de você jogar ele aqui, não precisa nem jogar com velocidade. Se você só colocar ela aqui, ela já vai embora, vai escapar sozinha, né? Então ela escapa sozinha nesse caso. Agora, se eu jogo aqui, eu falei o seguinte, que a velocidade foi para baixo. Para baixo. Se ela foi para baixo, então eu tô jogando aqui com uma certa velocidade. Então deixa eu até chegar isso para cima aqui. Aqui meu ponto P. E aqui é A. Então, olha só. Então, eu estou jogando com a velocidade 1000 metros por segundo para baixo. O que vai acontecer com ela? 1000 metros por segundo. Essa é a minha velocidade inicial. Vou colocar aqui. V0. Então, 1000 metros por segundo. E aí eu quero saber o seguinte. Em que ponto ela para. Então, vermelho, para baixo em direção à barra. Logo, vou tirar um ponto aqui. Então, qual será a distância da carguinha até a barra no momento que a carga para? O que quer dizer isso? Bom, então eu tô falando que ela vai parar, tá? Mas por que ela vai parar? Eu não tô jogando uma carga positiva. Vou jogando aqui uma carga agora positiva.
na direção de uma barra que também é positiva, então o que vai acontecer? A barra quer repelir ela, a barra sempre vai estar fazendo uma força nessa direção. Se eu estou jogando uma carga nessa direção, vai ser desacelerando, desacelerando até que ela vai parar. A hora que ela para, depois que ela para, ela vai começar a ir embora, certo? Eu quero saber qual que é o ponto. Tem um pontozinho aqui, ó. E esse ponto aqui eu quero saber quanto vale isso aqui, ó. X mínimo, ou seja, a menor distância que uma acaba ficando da outra, né? Eu quero saber então quanto vale esse X mínimo aí. Primeiro, a gente precisa de saber qual que é o potencial, da barra num certo ponto. Esse aqui eu vou dar para vocês. Aí eu vou pegar aqui e vou colocar o potencial da barra para vocês. Um segundo. Então tá aqui o potencial. O potencial é isso daqui. Eu vou dar para vocês desse jeito também. O potencial, você tem que olhar e falar, bom, eu sei, o potencial é de uma barra que tem comprimento L e um ponto que está a uma certa distância A, né? Que é o mesmo A dele, que é esse A aqui, né? Então, o que falta eu dar? Né? Os valores de A e de L. Então, vou dar os valores de A aqui e L. Então, A igual a meio metro e L igual a 2 metros. Certo? Eu vou dar uma margem maior. Vou botar aqui 3 metros. E aqui, 4 metros e 1 metro. 4 metros e o A vai estar 1 metro de... Para simplificar. 1 metro de distância. Tá. L igual a 4 metros, A igual a 1 metro. As carguinhas também, vamos definir a carguinha, né? Carguinha Qzinho. Vamos botar ela no valor de 1 nanocoulomb. Pode ser que não dê para frear. 0,1 microcoulomb. E Qzão igual a 5 microcoulomb. Uma cargona enorme, né? Ah, tem que calcular a massa. Você tem que saber a massa também, né? Massa. Vou botar 10 a menos 10 metros. Ou metros, ó. Quilogramas. 10 a menos 10 quilogramas. Então aí tem os valores. E aí, o que vai acontecer? Olha só. Então vamos de novo pensar. Eu estou arremessando essa carga, que está aqui nesse ponto, para baixo. Contra uma carga que também é positiva. Essa é positiva, ela também é positiva. O que vai acontecer com ela? Vai chegar uma hora que ela vai parar. Por quê? Ela vai sendo desacelerada, igual quando você joga alguma coisa para cima aqui. Eu estou jogando uma coisa na terra, estou jogando para longe dela, ela vai desacelerar até que ela para e depois volta. Aqui é a mesma coisa. Eu vou jogar ela para o rumo aqui da carga, né? Só que muda porque agora as duas são positivas, elas se repelem, né? E aí vai chegar um ponto aqui onde eu tenho certeza que V é igual a 0. Eu estou assumindo que isso vai acontecer. Claro que ela nunca vai bater na carga, né? Não tem como. Ela sempre pode chegar até um certo ponto e para, mesmo que seja bem pequenininha, e depois ela volta de novo. Tá? Então, eu vou ter certeza que ela vai parar. Então a gente sempre precisa de 2 pontos, certo? Para a gente calcular aquela forma. O que a gente tem na forma? Vamos pegar lá e escrever. Eu tenho que menos que vezes ΔV é igual a meio de mV final ao quadrado menos meio de mV inicial ao quadrado. Tá bom. Agora olha só. Vamos já escrever o ΔV também. O que é ΔV? É variação, é a diferença de potencial. Mas quem que vai dar o potencial? Isso aqui que vai me dar o potencial. Ó. Esse potencial em roxo. Que é o potencial da carga, da barra, né? Ela que está gerando o potencial. Então eu tenho menos Q que multiplica V final menos V inicial. Potencial, lá de cá é potencial, lá de cá é velocidade. Não esqueçam disso. Então tá, eu tenho isso.
Agora, o que eu sei aqui? Bom, eu sei que vai chegar um ponto aqui onde ela vai parar, onde a velocidade aqui é zero. Então, eu sei que no ponto final a velocidade vai ser zero, certo? E o resto tem que fazer o que agora para encontrar? E eu dei a velocidade inicial, né? A velocidade inicial é 1000 metros por segundo. Tá aqui. 1000 metros por segundo. Então, vou substituir aqui por 1000 metros por segundo. E os potenciais? Eu vou ter que encontrar aqui, ó. Jogar aqui, certo? Tá. Então, potencial no ponto V0 e ponto VF eu vou ter que calcular, né? Então, vamos achar no ponto V0. V0 vai ser o quê? Eu vou pegar essa fórmula aqui e substituir, né, os valores de A, de L, né? Nesse ponto aqui, ó, no ponto inicial, V0, né, ele está saindo daqui. Se ele está saindo daqui, ele vai estar essa distância de A, que é esse A dado aqui, né, que é 1 metro. Então, vamos substituir aqui. O V0 eu tenho como calcular ele inteiro. Eu vou ter, ó, K. K, o que é K? 9 vezes 10 a nona. O que mais? O lambda. O que é o lambda? Lambda, lembra, lambda é carga por comprimento. Então, preciso calcular isso aqui também, ó. Então, vamos calcular. Carga, qual que é a carga mais que? Para eu dividir pelo comprimento. Ó, 5 microcoulomb. Então, vem aqui. 5 micro vezes 10 a menos 6. Então, substituir o que aqui? Estou calculando o lambda, lembra só? Estou substituindo isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho que calcular aqui, Q sobre L. Q sobre L, então, vai dar 5 vezes 10 a menos 6, que é 5 microcoulomb, dividido pelo L, que é 4 metros da carga. Dividido por 4. Beleza. O que mais? Agora, o Ln vezes o Ln do quê? L é 4. 4 mais a 1, que é o A, né? Mais 1, dividido por 1, que continua sendo A. Então, vamos fazer essa conta aqui. Eu vou fazer e já volto. Bom, então aqui a gente tem 18.106. Esses valores altos assim, novamente, não preciso colocar número quebrado aqui. O que? Volts, né? Agora vamos tentar calcular o outro. Olha o que acontece quando a gente for calcular o outro. V final. Porque se você pensar aqui, gente, eu vou substituir tudo que eu tenho. Vai ficar bem claro o que eu vou ter que calcular. Nesse caso aqui, ele quer saber qual é a distância da carguinha até a barra no momento em que a carga para. Bom, distância da carguinha até a barra é o novo A, né? Qual vai ser esse novo A? Quando eu tiver nesse ponto final aqui, vamos escrever, ó, aqui não é x-min, que eu chamei ele de x-min, eu vou chamar só de x mesmo, para não ficar levando min todo o tempo. Então, esse x agora vai ser o ponto final, né? Então, como é que fica aqui o V final? Vai ficar, isso aqui é a mesma coisa, o K e o lambda. K e o lambda não muda, né? É isso aqui, continua sendo isso aqui, ó. Então, vou só copiar isso aqui. Isso é a mesma coisa. Então, copiar. O tablet novo agora está 1000 vezes mais rápido. E aí, agora a gente chega nessa parte do Ln. Aqui que é o problema do Ln. Vamos escrever ele aqui, ó. Ln de quê? L, o que é o L, né? Aqui, ó. L mais A dividido por A. A chuva, gente. L, que é 4 metros, mais A. O que é o A agora nesse caso? Nesse caso aqui eu chamei de X, porque vai ser a distância mínima. Vocês conseguem ver por quê? Porque, olha só, ele saiu desse ponto e chegou nesse ponto. Eu tenho, nesses dois pontos, eu vou ter dois potenciais diferentes. Porque o potencial depende dessa fórmula, potencial da carga. E vai depender da distância até a carga. Primeiro, ele está nessa distância aqui, que é a, né? Inicial. Que é essa daqui tudo. Depois, ele vai vir até que ele para num ponto que eu não sei, que eu chamei daqui até aqui de X. Certo? Não tem problema. Posso chamar aí de X.
E aí, só que ele vai ficar x aqui, né? 4 mais x dividido por x, que é o A, é o novo A, e que eu não sei, que eu quero saber exatamente qual vai ser esse ponto aonde a carguinha para, né? Então aqui eu fico com o quê? Vou fazer a conta só dessa parte aqui, ó. Tenho 9 vezes 10 a nona, vezes 5, vezes 10 a menos 6, dividido por 4. Tem 11.250. Isso aqui vai ser, então, é igual a 11.250 vezes ln de 4 mais x, dividido por x. Agora vamos ver como que a gente vai determinar. Se é possível determinar, né? Porque nem toda equação vai ser solúvel, né? Então agora eu tenho V0 e VF. Agora é só a gente jogar, então, nessa fórmula aqui, ó, porque a gente tem tudo, ó. Então a gente vai ter, ó, menos, então logo, vou ter então, menos a carguinha Q, da fórmula aqui, ó, menos Q, deixa eu botar a fórmula aqui primeiro, a gente, menos Q que multiplica VF menos V0, tem que ser igual aqui, ó, só menos meio de mv ao quadrado. Menos meio de mv0 ao quadrado. Ah, professor, e o mv final? O mv final, a velocidade final é zero. Essa é a minha condição. Vai para o momento que a carga para. Então, se ela para, a velocidade é zero. E eu quero saber o quê? Qual que é a distância, ou seja, eu quero saber qual que é esse x. Vamos ver se a gente tem como determinar esse x, né? Agora é só substituir. Eu posso cortar esse mais com mais aqui. Menos com menos, quer dizer. Corto esses dois. Agora vamos subir os valores. Lembra que essa carga eu dei aqui, ó, foi 10 a menos 1 microcoulomb. Isso aqui vai dar 10 a menos 1 com 10 a menos 6, que dá 10 a menos 7. Então tem aqui 10 a menos 7. Essa carga, que é 0,1 microcoulomb, né? V final. Olha o V final agora. Ó, tem que fazer maior isso aqui. Então tá. 10 a menos 7 é essa carga, 0,1 microcoulomb. Vezes. A chuva tá forte, gente. Bom, VF, o que é o VF? É isso aqui tudo, ó. Vamos botar ele aqui, ó. Vou chegar pra cá um pouco. Então, VF é isso aqui tudo. 11.250 vezes ln de 4 mais x dividido por x, né? Menos V0, que é 18.106. 18.106 tem que ser o quê? Igual a meio de m. O que é m? A massa foi dada, 10 a menos 10. V0 ao quadrado, que o V0 ao quadrado é 1000, né? O V é 1000. Então tem 1000 ao quadrado. 1000 ao quadrado, olha, foi dado aqui, ó, velocidade de 1000 metros por segundo. Pronto, então é literalmente substituir na fórmula. Você tem que saber identificar, interpretar e substituir, não tem mais nada. Você não tem que calcular o potencial, foi dado o potencial, é só então substituir para encontrar nessa fórmula aqui, de acordo com o problema. Tá, então vamos fazer as contas que der para fazer aqui, ó. Do lado de cá eu vou fazer essa conta aqui, eu vou fazer, e depois eu vou passar isso aqui para lá, ó. Tá? Então eu tenho 1000 ao quadrado, 1000 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 10 dividido por 2. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu cheguei no resultado aqui, disso aqui. Só que eu vou pegar isso aqui agora e vou passar para lá já, certo? Se tá 10 a menos 7, passa pro lado de lá 10 a sétima, né? Mais fácil você lembrar assim. Então, vou passar agora a multiplicar por 10 a sétima. Dá 500 aqui, então. Então, já passei tudo pra lá, sobrei... Ó, passei isso pra lá. Do lado de cá sobrou só 500. 500. Eu já passei isso, então, aqui só sobrou agora isso aqui, ó.
Eu vou ter, ó, 11.250 vezes ln de 4 mais x sobre x menos 18.106. É igual a 500. Agora passo esse aqui positivo para lá, somando 500. Eu vou ficar com o quê? 500, né? Mais 18.106. 18.606. Passei para lá, então fiquei assim. 50 vezes ln de 4 mais x sobre x é igual a, agora eu passei isso aqui para lá positivo, né, somando, então 18.606. Agora novamente, isso aqui, gente, é álgebra, tá? Eu quero encontrar um x e ele está lá dentro do ln. Como é que eu faço? Eu vou ter que tirar o exponencial dos dois lados, mas para eu poder tirar o exponencial dos dois lados, lembrem disso, o lado onde tem o x tem que estar sozinho. Não pode ter mais ninguém além do termo dele. Então, ó, se tivesse um sinal aqui, ou se tem um número multiplicando, ou se tivesse um número dividindo, eu tenho que passar para o lado de lá. Então, o que que eu tenho aqui atrapalhando? Ó? Esse é o termo que tem o x, é o que eu quero isolar. Então, pensa, eu quero isolar o termo que tem o x, tudo que não tem x, que é isso aqui, eu passo para lá. Então, eu vou passar dividindo. Então, vou ficar assim, ó, ln de 4 mais x dividido por x vai ser o quê? Agora, isso dividido por isso, né? Passou dividindo, então vai ser 18.606 dividido por 11.250. E a gente fica, então, com 1,65. 1,654. Porque eu vou precisar de muitas casas. Vou botar 3 casas aqui, porque agora o número é pequeno. É por isso que, olha, é 1. Ah, professor, agora você botou um monte de casa, mas que é 1. É 1 só, então, isso aqui é muito próximo. 0,564 é muito próximo de 1, né? Então, eu acabo colocando mais casas. Agora, quando eu estou tratando de um número grande, 18.106, não precisa colocar a vírgula. Então, é uma questão de lógica. E agora, como é que a gente faz? Né? Sempre que eu quero encontrar uma variável, essa variável está dentro de um ln, eu extraio o exponencial dos dois lados, né? Então, vou extrair a exponencial de cá, ó. E elevado àquilo. Vou pegar aqui. Copiar. Já vai ser assim, ó. Então agora eu tenho E elevado a isso tem que ser igual a E elevado a isso. Tá explicando o exponencial dos dois lados, né? Agora, como não tem mais ninguém do lado de cá, eu tirei tudo, ó, o ln está sozinho, aí eu posso cortar o E com o ln. Aí fico com o quê? 4 mais x dividido por x. Tem que ser igual ao quê? Aí vou lá e faço lá na calculadora isso aqui. E elevado a 1, exponencial 1,654. Dá 5,228. Agora isolar o x, gente. Agora isolar o x. Vou fazer caber aqui. Então tem assim, ó. Passo o x para lá, porque 4 mais x é igual a 5,2. Nem precisa ter quanta casa agora, 23 só. 5,23. Vou tirar aqui já. Esse caso tá bom. 5,23 vezes x, né? Passei o x multiplicando ali. X. Agora é só isolar o x, né? Passo para lá, tem que ficar assim, 4 é igual a 5,23x menos x, que eu passei para cá, fica 4,23x. Então, quanto vai valer o x? Ah, primeira coisa, nossa lógica, né? Vamos lá ver nossa lógica. O A não é 1 metro, daqui até aqui não é 1 metro, o x tem que ser menos que 1 metro, tem que ser um valor pequeno, né? Porque ele vai ter que parar
Ele vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai parar num certo ponto X, que está a uma certa distância, que é menor que o A. Então tem que ser menor que 1 metro. E de fato a gente encontrou isso, olha só, que legal. Muito interessante. O 4 dividido por 4,23, achamos então x igual a 0,95 metros. Ou seja, já para logo no início. A força é muito alta. A força é muito alta. Já vai parar logo aqui, ó. Porque é muito, muito forte mesmo. Daqui ele já desacelera, com 1000 metros por segundo é nada. Ele já desacelera, para aqui e agora ele já volta de novo. Então, esse é o X, 0,95. Esse problema é muito interessante, muito bom. Assim como aquele de esqueci o nome. Escape, né? Velocidade de escape. Vamos fazer ele com escape agora. Vamos fazer esse mesmo problema com escape. Então deixa eu copiar aqui, ó. Nossa, tá muito bom esse tablet agora. Muito rápido. Melhor aquisição que eu já fiz. Então, ó. Agora, o que vai mudar? Vamos mudar algumas coisas aqui. O que eu quero agora não é a mesma coisa que eu queria antes. Não vai ser essas mesmas condições. Aqui não vai ser a mesma condição. Agora, o que está acontecendo? Então, eu vou ter, do mesmo jeito, eu quero saber agora o seguinte: se eu pego aqui e coloco no ponto P, agora é um problema de escape, tá? Um problema de escape. Eu pego no ponto P e coloco uma carga negativa. Qual deve ser a minha velocidade inicial para que ele se mova até um certo ponto? E nesse ponto aqui, o que acontece? Eu quero que... Então, ó, vamos escrever aqui. Letra B. Qual deve ser a velocidade de lançamento de uma carga no ponto, uma carga negativa, a carga negativa no ponto P, sentido para cima, para que a carguinha consiga escapar da interação da barra. Então vamos lá, gente. A análise é o mais importante aqui. O que isso vai acontecer? Bom, aqui é positiva, aqui é negativa, certo? A positiva está atraindo essa carga negativa. Se eu só deixar ela parada aqui, ela vai vir até grudar aqui nela, né? Claro que não gruda, tem toda a mecânica quântica por trás, mas não importa. Ela vai chegar e grudar, classicamente que a gente está falando isso. Vai chegar e vai ficar grudado um com a outra, ligadas as duas. Só que, mas suponha que agora eu jogue ela com uma certa velocidade para cima. Eu jogo com uma certa velocidade para cima, ela vai. Só que ela vai, como a força de interação é muito grande,
ela vai voltar de novo. Aí eu jogo a velocidade maior, ela vai, mas só que ela volta de novo. Eu jogo maior ainda, só que aí vai ter um limite da velocidade inicial que eu jogue ela, que ela vai conseguir escapar da interação. Aí a gente fala o seguinte, lembra da aula passada, a velocidade de escape é a mínima velocidade com que eu consiga fazer isso, porque tem muitos, né? Por exemplo, para eu jogar um foguete para fora da Terra, se eu considerar que não tem atrito, suponha que aqui fosse na Lua, suponha que a gente estivesse em Marte, por exemplo. Em Marte, não, na Lua, a Lua não tem nada, não tem gás, não tem nada, completamente, não consegue segurar nenhum tipo de gás, então não tem atrito, porque não tem ar, não tem nenhum tipo de gás em cima dela. Então, aí vamos supor que a velocidade lá na Lua, ela seja mais ou menos uns 10 mil quilômetros por hora, né? Eu tenho que jogar, arremessar então alguma coisa a 10 mil quilômetros por hora para ela ir embora, Mas se eu jogar 11 mil, a 12 mil, a 13 mil, a 15 mil, a 20 mil, também ela vai embora. Qualquer velocidade maior que a velocidade de escape, ela vai embora. Então, o que a velocidade de escape é? É a mínima velocidade possível com qual ela consegue escapar da interação, no caso da Lua, aqui no caso da barra. A mínima possível. Na mínima possível, o que vai acontecer? Na mínima, quando ela chegar aqui nesse ponto, o ponto onde ela consegue escapar, ele vai acontecer com velocidade zero, velocidade final igual a zero. Por quê? Porque eu quero velocidade de escape. Então, na escape, trovão, a mínima possível que você consegue jogar para ele poder escapar, quer dizer que quando ele escapar, ele vai simplesmente ficar parado. Aí se você joga uma maior, numa velocidade maior que a de escape, ele vai escapar e continuar se movendo com a velocidade constante, indo embora pelo resto da vida, mas eu quero a mínima. Tá. Então a condição a gente já viu que se a velocidade de escape, a velocidade final é zero, e outra coisa, escapar da interação da barra. Se eu estou escapando da interação da barra, o potencial no ponto final também tem que ser zero. Então, é simples, eu tenho essas condições. A hora que eu jogo na fórmula, eu tenho lá, menos Q vezes delta V, né? V final menos V inicial tem que ser igual a quê? Meio de mv final ao quadrado menos meio de mv inicial ao quadrado. Mas, o que eu já vi aqui? Que tanto o V final quanto o V inicial vai ter que ser zero. Desculpa, tanto botei os dois V's iguais aqui, né? Um é velocidade, o outro é potencial. Tá. Beleza, então ambos vão ter que ser zero. Se ambos vão ter que ser zero, então bota aqui, zero, zero. Aí eu sobrei só com isso, menos Q com menos dá mais. Então eu tenho mais, não preciso colocar, né? Q vezes V0 tem que ser igual a quê? Menos meio de mv0 ao quadrado. Agora vamos substituir os valores, né? O que eu quero? Bom, a velocidade inicial é o que eu quero encontrar. É isso que eu quero determinar, né? Velocidade inicial. A carguinha foi dada, é aquela mesma lá do problema, né? Então vamos lá. Eu vou ter. A carguinha então é 10 a menos 7. Vezes V0, que é o que eu quero encontrar. Mas a carguinha, ela é negativa nesse caso, né? Então ela é menos 10 a menos 7. Tem que ser igual a menos, claro, para poder cortar com esse menos aqui, senão dá errado, né? Então, você tem que tomar cuidado. Meio da massa, massa é 10 a menos 10. 10 a menos 10. Vezes a V0 ao quadrado. Desculpe, o que eu quero é a V0, né? A velocidade que eu quero. Isso aqui é potencial, isso que a gente tem que calcular ele, né? Vai calcular. Vezes V0 ao quadrado, que eu quero calcular também. Esse eu não sei encontrar ainda, né? Eu só encontro nessa fórmula aqui. Agora, esse aqui eu sei encontrar. Então, vamos encontrar o V0. Achamos V0. Quanto vai valer o V0? Vamos jogar na fórmula.
Vamos pegar a fórmula aqui. A fórmula é essa aqui, ó. Vamos pegar aqui. Tá. Vou apagar aqui agora. Beleza. V0 vai ser isso aqui, só que eu tenho que substituir os valores, né? No ponto V0, aqui eu vou continuar deixando o metro também, do mesmo jeito. Não muda. A barra continua tendo 4 metros. As cargas continuam tendo os mesmos valores, tá? Então, quanto vai ser o V0? K, 9 vezes 10 a nona. O lambda, esse mesmo que a gente calculou aqui, ó. Lambda é carga dividido por comprimento. Então vai dar 5 vezes 10 a menos 6, dividido por 4. Vezes o ln de 4 mais 1 sobre 1, né? O A, nesse caso, é 1. Ele tá partindo desse ponto aqui, é daqui que eu estou jogando ele para cima. Isso aqui a gente já chegou nesse valor, né? Vamos ver aqui. É o mesmo que a gente calculou antes. Aí, ó, essa mesma coisa aqui, dá 18.106. A gente calcula o potencial ali, que é 18.106. Agora a gente vai jogar ali nessa equação para achar a velocidade. Então eu vou ter menos 10 elevado a menos 7, né, vezes o V0, que é 18.106. Tem que ser igual ao quê? Desculpa, esse menos corta com esse menos, né? Então já vamos tirar ele daqui já. Cortou. E tem então meio de 10 a menos 10 vezes V0 ao quadrado. Pronto, agora é só encontrar o V0. Então eu vou passar o 2 multiplicando para lá. 2 vezes 18.106 vezes 10 a menos 7. E passo o 10 a menos 10 para lá, né? Fica 10 a... multiplicando por 10 a 10. Gente, façam sempre essas contas, gente, muito mais de uma vez, 3 vezes ideal. Você vê se todas as vezes você chega no mesmo resultado. Achei 36.212. 36.212.000. Deixa eu fazer de novo essa conta. Eu tenho 10 a 10. 10 a menos 10 passa para cá. 10 a 10. 10 menos 7, 3. Então tenho 10 a terceira vezes 18.106. Isso mesmo. Então eu tenho que V0 ao quadrado. Eu extraio a raiz agora. Raiz. Então a velocidade vai ser simplesmente 6.018 metros por segundo. Então essa deve ser a velocidade que eu tenho, mínima que eu tenho que jogar. O que está dizendo isso aqui? Eu só tenho a barra. Tá aqui. Se eu jogo com 6.018 metros por segundo, que é a minha velocidade, a velocidade terminal, não, a velocidade de escape, 6.018 metros por segundo, quer dizer que quando ele chega num certo ponto, ele vai conseguir, quando ele desprender da interação da barra,
ele vai desprender e vai parar, vai ficar paradinho aqui com velocidade final 0. Tá? Então ele não vai nem para lá e nem vai voltar, né? Se a velocidade é menor que a de escape, a hora que ele chega num certo ponto, que ele para, ele volta para trás, porque ele ainda está sobre interação. Se a velocidade é maior que 6.018, a hora que ele passa pelo ponto, quando ele já não tem mais interação, ele ainda tem uma certa velocidade, pequena, mas tem, ele continua, dependendo de qual que é, ele vai continuar andando para ir embora para sempre, sem mais ter interação dele, tá? Então, esse problema é extremamente interessante, eu adoro esse tipo de problema, porque com simples matemática a gente consegue chegar a resultados interessantíssimos. Inclusive a gente mandou o homem à lua com esses resultados. Eles são iguais, gente. Os mesmos resultados que tem eletromagnetismo são os mesmos resultados que você tem com gravitacional. As mesmas fórmulas, assim, só muda a massa para carga, mas quase tudo vale a mesma coisa. Então a gente com essas simples fórmulas... Nossa. Pera aí. Com essas simples fórmulas, a gente é capaz de determinar coisas incríveis na física. São fórmulas simples, mas a gente é capaz de determinar algumas características, né, ou algumas grandezas, sim, de forma muito, muito simplificada, que é extremamente lindo. Para mim não tem mais nada mais bonito. E isso aqui é só o começo, tem tanta coisa mais bonita ainda do que isso na física. Tá, gente? Então, vou parar por aqui. Fiz esses dois exercícios, já vai complementar bem. Vocês vão ser capazes de determinar, fazer a lista só olhando para as aulas, gente. Agora, cola nas aulas, faz as listas. Se tiver dúvida, vocês me mandam mensagem, tá? Eu vou ver se eu mando a resposta para vocês da lista, tá bom? E a resposta final, pelo menos, pra vocês saberem. Nossa, tá chovendo, o dia tem que parar. Então, até mais, gente. Até a próxima.